O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, sente-se na dúvida. João Miguel Tavares confessa-se suspenso e Pedro Mexia declara-se climático. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada por um Chega para lá ao Chega, protagonizado por Montenegro no Parlamento, no debate quinzenal. A semana em que Portugal reconheceu oficialmente o Estado da Palestina, acompanhando as decisões no mesmo sentido de Londres e Paris. E mais uma semana em que, com autárquicas para breve, o país político continuou a não perder de vista as presidenciais e é isso que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se ministro das almas gêmeas. E quem são as almas gêmeas que pretende tutelar, Ricardo? São Pedro Passos Coelho e André Ventura, só porque houve uma espécie de comoção esta semana, na altura em que André Ventura fez daquela declaração sobre ir ser candidato a Presidente da República, dizendo que tinha pena, porque o que ele queria mesmo era que fosse o Pedro Passos Coelho. Depois as pessoas foram perguntar ao Passos Coelho o que é que ele achava desse apoio e ele disse que era bom. Porque vamos lá ver, não ser. Vamos lá ver então do que estamos a falar. É sabido de todos e não levará ninguém ao país dizer que tinha preferido que Pedro Passos Coelho fosse candidato a Presidente da República. Não tenho nada a ver com os contextos em que as eleições presidenciais estão a decorrer, não sou alheio. Ficou incomodado com aquelas declarações de André Ventura? O que é que eu havia de ficar incomodado? Passos Coelho, agradecido, embora sem ter correspondido ao voto de confiança de Ventura. Tem mais ilações a tirar, Ricardo, a respeito do que disse Ventura ou a propósito do que Passos Coelho não disse? Não tenho ilações a tirar das ilações que foram tiradas, porque houve muita gente muito surpreendida. Foi aquilo que eu disse há pouco, muito surpreendida. Como é que o Passos Coelho não se demarca deste apoio tóxico? Como é que ele não estabelece imediatamente aqui uma fronteira? Mas quem? O homem que escolheu o André Ventura para Loures e depois não recuou nem quando o CDS o fez? O que é há de surpreendente nesta admiração mútua? É uma coisa, reparem, é uma coisa quase autárquica. Eu escolho-te para Loures, tu escolhes-me para Belém. São localidades em que ambos um escolhe o outro. E é importante também não esquecer que o Ventura capta a simpatia e o voto de muita gente que provavelmente às vezes até nem pensa como ele, mas ou está revoltada ou descontente e também capta o voto dos ressentidos. E não há dúvida nenhuma de que é difícil encontrar alguém mais ressentido do que Pedro Passos Coelho, porque está ressentido desde 2015. São 10 anos de ressentimento. A sintonia entre Ventura e Passos, no seu entender, João Miguel Tavares, é de sentido único ou bionívoca? Passos gostará tanto de Ventura como Ventura gosta manifestamente de Passos? Pode ser bionífica, mas não nesse sentido. Eu acho é que, politicamente, Passos Coelho interessa a André Ventura, no sentido em que Passos é um representante do momento em que a coragem tomou conta de São Bento, e é verdade, e isso não é, de facto, muito habitual. Foi alguém que se sacrificou durante vários anos, muitas vezes contra aquilo que seria certamente uma óbvia estratégia eleitoral para bem do país, o tempo da Troika e o tempo dos sacrifícios, e, portanto, ele aparece como uma figura de coragem e isso interessa a Ventura, além de, evidentemente, ter sido na época de
como disse o Ricardo, na época do Passos, que o Ventura entrou para a política, e acho que pode interessar politicamente a Passos Coelho, não porque ele esteja na política ativa, mas neste sentido, porque claramente Passos Coelho não engole a história das linhas vermelhas, como eu também não engulo. E, portanto, qual é o interesse de Passos? O interesse de Passos é apenas demarcar-se do seguinte, que é, ele recusa que para ser um menino bonito na política portuguesa se tenha que permanentemente estar a dizer que aquele menino é feio. É muito feio. Que é aquilo que muitas vezes se exige. Diz que Ventura é muito feio. Diz que é muito feio. Diz que é muito feio. E isso parece-me uma coisa bastante infantil. E para quem é contra as linhas vermelhas, esta postura é uma postura inteligente. Passos Coelho alimenta há anos um silêncio bastante ruidoso, em certo sentido, porque cada vez que aparece dá que falar. Estará a guardar-se politicamente para alguma coisa, Pedro Mexia, ou parece-lhe que abandonou por completo a vida política? Não, se eu tivesse abandonado por completo a vida política, não fazia estas... Fazia como Fernando Nogueira, não aparecia. Exatamente. Há uma série de declarações à porta ou à saída de eventos, lançamentos, aulas e não sei o que mais, em que ele vai dizendo isto. Ao dizer porque é que eu havia de me sentir incomodado com essas declarações, significa basicamente aquilo que o João Miguel disse. Eu acho que realmente é um amor correspondido, quer dizer, amor não há amor na política, não é? Interesse correspondido. Não, Ventura ama ninguém. Também não parece que o Passos ama o Ventura. Há uma relação correspondida no sentido em que muitos dos eleitores, outros não, vêm da abstenção e vêm até alguns da esquerda, mas há um dos eleitores do PSD, já é para falar do CDS, mas o CDS hoje em dia praticamente não existe, que têm a nostalgia de uma liderança mais forte e, portanto, ou seja, pensariam duas vezes se o Passos Coelho voltar. Por outro lado, o Passos Coelho, além da questão da troika e dos sacrifícios, etc., o Passos Coelho virou à direita em vários assuntos. A intervenção dele naquele livro sobre a família, identidade e família, não é o Passos Coelho do tempo da JST. Claro que as pessoas podem dizer, pronto, entretanto já passaram muitos anos e as pessoas tendem a ficar mais conservadoras e não há, teoricamente, nenhum problema em ser conservador, mas o Passos está mais à direita hoje do que estava. E foi uma pessoa que, como lembrou o João Miguel, número 1, não deixou cair o Ventura quando ele começou com aquela retórica anti-ciganos, etc., e que nunca mostrou interesse por ser candidato à presidência da República e que está na reserva para o pós-montenegrismo. Não se sabe bem ainda se com intenções de um poder executivo ou de um poder de outra natureza. Não, acho que se fosse para se ele quisesse ser Presidente da República, ter-se candidatado agora e apanhava boa parte do eleitorado do Chega e algum eleitorado do Marcos Mendes e podia passar à segunda volta perfeitamente. Há quem ponha a hipótese de que terá falado, Passos Coelho terá falado, ou melhor, de que Ventura terá falado de Passos Coelho naquela apresentação da candidatura presidencial para chatear o Primeiro-Ministro. O modo como decorreu o debate quinzenal esta semana com o PSD a afastar-se do Chega poderá ser uma primeira reação de Montenegro a tudo isto, João Miguel Tavares? Não, isso não me parece. Também não. Eu acho que Luís Montenegro está a seguir a linha que uma famosa cientista política chamada Ruth Marlene já definiu na famosa canção do Pisca-Pisca. É olha para a direita e pisca-pisca e olha para a esquerda e pisca-pisca e é isso que o Luís Montenegro vai fazer e, a meu ver, nesse caso, em termos estratégicos, inteligentemente. Que, se bem me lembro, não era uma canção política. Não era? E aqui... Tudo é político. Tudo é político. Tudo é político. O privado é político. E aqui eu acho que... Eu de facto acho que ele está a pensar bem. Terá graça que a lei dos estrangeiros tenha sido negociada com o Chega e acabe por ser aprovada pelo PS, que aparentemente, pelo que vi nas notícias... Diz o Expresso que o PS tem essa disponibilidade. A negociar a forma final. Não, é que o ser apoiada pelo PS
e não ser apoiada pelo Chega também significa, aparentemente, ser aprovada pela Constituição. Certo, que é um apoio importante. Pequena coisa que Ventura desvalorizou, mas que é isso? Agora recuar. É um apoio importante para uma lei, o apoio da Constituição. Claro que isso pode ter implicações para outras questões, que é o próximo Orçamento de Estado, não é? Ou seja, com quem é que vai ser aprovado, se o Chega vai ou não estar envolvido nisso. Agora, Luís Montenegro é inteligente a não cair nem nos braços do PS, nem nos braços do Chega. E ele, neste momento, se ele pode jogar com essa ambiguidade, porque é que há de abdicar dela? Não faz sentido. Como é que entende, Pedro Mexia, este desencontro manifesto esta semana entre o PSD e o Chega, no debate quinzenal? Terá Ventura deixado de mostrar a responsabilidade que Montenegro dizia ainda há 3 meses ter começado a ver nele? Bem, há aqui 2 coisas. Uma é, de facto, o PSD manter aberta a geometria variável com que apoiou umas leis com o Chega e outras com o PS. Mas também há outra coisa que eu não tinha pensado na altura, ou seja, eu disse que na altura, pior do que acabar com linhas vermelhas no sentido de o Chega apoiar o governo, etc., é dizer, não, mantemos completamente a autonomia política, mas vamos apoiar uma matéria daquelas que distingue o Chega. Portanto, olha-se para o Chega e diz assim, o que é que nós vamos, das vossas propostas, vamos estar de acordo? Com nacionalidade e imigração. Era evidente que isto ia chumbar no Tribunal Constitucional. Era evidente. E, portanto, o Montenegro pode fazer uma geometria variável a 2 tempos, que é, para os eleitores do Chega, mais do que para o André Ventura, pode dizer, eu sou sensível aos vossos temas e tentei. E depois dizer para o PS, bom, o Tribunal Constitucional não deixa, portanto, se os senhores nos quiserem ajudar, não estou a dizer que seja de propósito, não estou a fazer dele um xadrezista mundial, mas pode ser isso. A uns diz, eu tentei, a outros diz, não deu, ajudem-me agora vocês. Subscreve a afirmação, Ricardo Araújo Pereira, a afirmação do jornalista Manuel Carvalho no Público, quando ele diz que Montenegro volta ao consenso democrático, afastando-se como se afastou de Ventura esta semana, ou ainda será cedo para se ser tão categórico? Pois, acho que não subscrevo, Carlos. Acho que a frase Montenegro volta ao consenso democrático enferma do mesmo otimismo ingênuo pelo qual são tomadas aquelas senhoras que têm o azar de casar com um marido que é bêbado. E quando ele volta à casa, dizem, o meu marido voltou para casa. E ele não voltou para casa. Foi a casa. Por razões de ordem circunstancial, ou porque a ressaca é demasiado forte, ou porque tem fome, ou porque... Enfim, eu acho que é capaz de ser isso. Não creio que esteja em causa uma questão de princípio que o Montenegro abandonou e depois caiu em si e resolveu retomar. É tática, eu acho não que a história estratégia. demonstra isso. Exatamente, a história tem demonstrado isso. A história é recente, não é? Quer dizer, uma coisa de não é não e do outro lado nunca é nunca, até porque o senhor tem um caso muito mal explicado aí das suas empresas privadas e por isso nunca é nunca, mas entretanto já é possível, se calhar, depois das eleições nunca mais se falou desse caso mal explicado. Ao mesmo tempo, se calhar é melhor não, porque agora há esta questão de afastá-lo. É uma coisa meramente tática, parece-me. E sobretudo, eu acho que às vezes ouve-se dizer que o discurso do Chega apela a uma entidade vulgarmente designada como as pessoas. O problema é que 23% das pessoas não são as pessoas. Até porque 77% das pessoas também são pessoas. E, portanto, às vezes isso convinha ter isso presente. Eu não sei se o Montenegro tem isso presente, duvido que sim. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Almas Gêmeas. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez Ministro Cavernícola, ainda a propósito da atual geometria política em transformação e a partir de uma ideia de Sérgio Sousa Pinto, que pretende subscrever. Que ideia é essa, Pedro Mexia? Não sei se pretende subscrever, mas acho uma ideia interessante. Ele diz que se o Ventura ou for eleito Presidente da República ou for o candidato que passa à segunda volta, hipoteticamente, com o Almirante, passa a ser o líder da direita portuguesa. E ele diz que isso
esse resultado eleitoral, um ao outro, mesmo que ele perca, vão mudar, ou seja, passa de ser o maior partido da oposição a ser o líder do partido mais, quer dizer, não em termos legislativos ainda, mas potencialmente, esse ponto número 1. Portanto, altera o xadrez político. Altera o xadrez. E o Sérgio Sapinto diz outra coisa que eu acho que é verdade noutros sítios, não tenho a certeza que seja verdade em Portugal, que é que se o líder da direita for um radical e não um moderado, ele diz que isso vai potenciar a emergência de um líder da esquerda radical. Portanto, a radicalização à direita radicalizará a esquerda. Ora bem, nós neste momento temos à frente do PS o Zé Luís Carneiro. Portanto, não estamos nessa fase. Se podemos dizer as coisas dessa maneira, o PS virou à direita em relação a Pedro Nuno Santos. Até foram buscar um ex-CDS lá para o Conselho, não sei como é que se chama, estratégico, não sei como é que se chama. Conselho Nacional? O Lobo Dávila do CDS. Conselho Nacional, acho que é, não é? É Conselho Nacional? Acho, não sei. E, portanto, não creio que aquilo que se chama o populismo de esquerda, por exemplo, o Mélenchon, em França, que é de facto um populista de esquerda, ou o Podemos, quando ainda estava viçoso, e o Paulo Iglesias ainda tinha rabo de cavalo. Não sei se voltou a ter rabo de cavalo, mas à altura cortou como luto, cortou o rabo de cavalo. Não sei se existe um partido dessa natureza. Mas podemos ver o caso francês, com duas forças, uma à direita, outra à esquerda, a entalarem o centro político como o exemplo daquilo que Sérgio Sousa Pinto sugere. Sim, mas isso supunha que, ou seja, de facto o líder da esquerda em França é de extrema esquerda. Isso não acontece em Portugal. O partido, teoricamente, mais à esquerda, seria o Bloco, há sempre aquela discussão se é o Bloco, se é o PC, não interessa, mas o líder do partido mais à esquerda só tem um deputado que é presidente do partido e que não está cá. Portanto, não me parece que... E também não vejo quem é a figura... Não tens nenhuma grande figura carismática a surgir na extrema-esquerda como aqui surgiu na extrema-direita. Ainda não tens. Sim, é verdade, é isso. Subscreve a ideia, João Miguel Tavares, da inevitabilidade a prazo de uma polarização intensa na vida política portuguesa com dois polos populistas fortes? É impossível prever uma coisa dessas, porque não existe esta figura carismática neste momento à esquerda, não é certamente o Rui Tavares. O Rui Tavares, até porque pode até ter algum carisma, mas não tem ainda o extremismo próprio de um Mélenchon, embora eu acho que o LIVRE se está a radicalizar. Ou seja, eu acho que hoje em dia o LIVRE, até pelo próprio definhamento do Bloco de Esquerda, está-se a aproximar da esquerda, está-se a afastar ali da posição que eu acho que ele tinha... quando nasceu. Mas mantém claramente as diferenças em relação ao Bloco, por exemplo, na questão do europeísmo, etc. Sim. Mas essas questões não são agora as questões... Não são as questões que as pessoas acordam a pensar. Sim, claro, é verdade. A questão no centro e as questões que estão no centro provavelmente está mais próximo do Bloco. Mas quando nós olhamos para o exemplo francês, aquilo que será mais natural num primeiro momento é, se calhar, a situação de há poucos anos, ou seja, a situação macroniana, ter uma direita contra um centro moderado. Eu penso, ainda assim mais à direita, eu diria que será direita radical versus, neste momento, um PSD, se calhar um bocadinho mais encostado até à direita, para tentar responder ao Ventura. Mas esse é um enorme desafio, porque assim de repente estamos a falar de algo que eu sinceramente não vi chegar, que é imaginar que o PS entra num processo de decadência tal que passa a ser não um grande partido, mas um partido médio. Eu acho que isso sim é um desafio genuíno e que pode começar a acontecer nestas autárquicas, se não conseguirem em Porto, se não conseguirem em Lisboa, se de repente desaparecerem em dezenas e dezenas de câmaras no país, se eles começarem a perder, o PS está subitamente sob ameaça. Sim. Mas do ponto de vista parlamentar, os deputados à esquerda do PS são pouquíssimos. Nunca foram tão poucos. Sim, mas nas próximas eleições esse espaço ainda definhar mais. Acompanha esta análise, Ricardo Araújo Pereira. Ou será preciso ir à procura nos painéis de comentadores desportivos
comentadores com uma voz forte do lado esquerdo do espectro político? Lá está, eu não sou nada partidário de responder a isto com uma coisa parecida com isto. Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos aquela ideia que de repente os democratas tiveram, não chegou a ir para a frente, mas falava-se nisso, que é, eles têm uma estrela, uma personalidade, uma celebridade, vamos então avançar com Michelle Obama. Cujo pensamento político não é exatamente ou assim, até a ópera, falou-se na conhecido ópera, de todos. Exatamente. Portanto, eu sempre fui partidário do contrário, ou seja, eu sempre fui aqui partidário de responder à selvageria com um ostensivo respeito pelas instituições. Ou seja, o meu sonho isso era é a que máxima de Michelle Obama. When they go low, we go high. Go high, sim. Exatamente, é possível que seja. Não sei se compensa hoje em dia. Era isso que eu gostava de ter visto. Ou seja, que perante a selvageria do outro lado, o lado democrático dissesse: Vossa Excelência, Sr. Deputado, embora esteja em tronco nu no Parlamento, coisa que me parece ligeiramente inapropriada, eu gostava de lhe responder dizendo o seguinte: eu preferia ter visto isto. Acho que isso era bastante mais desgastante. Ao contrário do que fez o Hugo Soares na semana passada, por exemplo, em que fez exatamente a mesma coisa, pegou no telefone da Assembleia da República e pediu a um deputado do Chega para atender o telefone para que ele pudesse ameaçá-lo mais facilmente. Atende aí, pá! Atende! Isso, o facto de pessoas do nosso lado, refiro-me ao lado democrático, perderem a cabeça desta maneira, parece-me bastante contraproducente. Até porque isso leva a que, também já tenho visto opiniões desse tipo, que são olhar para o panorama político que temos agora e pensar assim: ora bem, quem é o responsável por isto? Haverá vários, se calhar há vários, mas há um que não é de certeza, que é o nosso lado. Nós estamos a fazer tudo bem. Não foi certamente por causa... O que é curioso, porque há 3 anos, nós estamos em 2025, não é? Há 3 anos havia uma maioria absoluta do Partido Socialista. Nessa altura a previsão era: a direita nunca mais irá para o poder, exceto, com sorte, se ceder à seguinte estratégia: unir-se com o Chega. É a única hipótese. Caso contrário, nunca voltará ao poder. Conheces pessoas que defendiam isso? Agora estamos Conheço, sim, senhor. Agora estamos nesta situação. E eu no outro dia li um analista que disse: não, para mim a culpa é do eleitorado. E eu li o poema do Brecht, em que ele diz que realmente se calhar o melhor é dissolver o povo e eleger outro, e é capaz, acho que esta é a proposta. Como nós não conseguimos persuadir o eleitorado de que as nossas propostas são melhores, como estamos a permitir que o eleitorado seja seduzido por certos cantos de sereia, de quem é a culpa? Do eleitorado. O Pedro Mexia fica então ministro cavernícola. É a vez agora do João Miguel Tavares se tornar ministro do coração, para se ocupar de questões relativas à cardiologia ou aos bons sentimentos? Aos bons sentimentos. E quem é que o leva a evocar a víscera? Foi Paulo Rangel. Paulo Rangel, quando a propósito do reconhecimento da Palestina, ele fez um discurso em Nova Iorque e nessas declarações ele disse a certa altura: exortamos do fundo dos nossos corações que cessem todas as hostilidades. E eu vivi uma era, todos nós vivemos, que já fomos mais novos, da Guerra Fria, não é? Em que nós tínhamos um absoluto cinismo nas relações internacionais. Havia governos que caíam na América Latina só porque sim, porque dava jeito aos Estados Unidos. Quer dizer, aí não havia bom sentimento que se visse e faziam-se as coisas mais bárbaras por simples razões de estratégia política. Atualmente, parece que voltamos para um outro lado, que é: fazem-se as coisas na política internacional com excelentes sentimentos, mas cuja estratégia política, pura e simplesmente, a nível internacional, a estratégia geopolítica
me é incompreensível. Estamos a falar do reconhecimento de Portugal e não só, ao Estado da Palestina. Essa sua objeção quanto à forma é também uma objeção relativa ao conteúdo, quer dizer, apoia ou reprova a decisão? Neste contexto atual, reprovo totalmente. Como a maior parte das pessoas, quer dizer, a esmagadora maioria das pessoas, tirando o governo de Israel hoje em dia, é a favor de uma solução de 2 Estados, não é? E, portanto, nós gostaríamos todos, um dia, de ver Israel e uma Palestina a viverem em paz no Médio Oriente. Qual é a contraindicação, então, de reconhecer os 2 Estados? É porque, neste momento, é uma decisão totalmente vazia de sentido. Vazia de sentido, ou seja, se era para reconhecer, podiam já ter reconhecido então há 5 ou há 6 anos. A única razão para reconhecer agora é para supostamente pressionar Israel. Coisa que, a meu ver, não vai ter nenhuma espécie de resultado e, pelo contrário, aquilo que vai acontecer é o que já aconteceu, que é um senhor do Hamas vir à CNN, aconteceu agora esta quinta-feira, vangloriar-se, evidentemente, sim, os sacrifícios são terríveis, mas se não tivesse existido 7 de outubro, a autoridade palestina, a Palestina não teria sido reconhecida, esperámos por isto, acho que ele disse 77 ou 78 anos. E, portanto, esta é a consequência óbvia. Ora, a lógica de que o terrorismo compensa, não é? O que tem sido alegado. Sim, porque, vamos ver, até poderíamos dizer, ok, não foi por causa do 7 de outubro, o que está a fazer com que isto aconteça é a violência do ataque de Israel. Sim, claro. Eu consigo perceber isso. Sim. Mas nós não podemos substituir a realpolitik pela lacrimalpolitik. É porque aquelas pessoas estão a sofrer, eu vou reconhecer um Estado, sendo que as condições que eu coloco para o reconhecimento desse Estado, a desmilitarização de Gaza, a realização de eleições, a libertação de reféns, tudo o que estava no alinhamento de uma declaração do próprio Primeiro-Ministro e do Gabinete de Primeiro-Ministro em Portugal, são condições que não são cumpríveis, mas que... Os próprios critérios da ONU. Não são, sim, exatamente. Ou seja, não há maneira daquilo se tornar uma realidade, mas deram este twist que era, não, basta a autoridade palestiniana dizer que tenho muita vontade que aquilo aconteça. Isso não é nada em política internacional. Portanto, espanta-me muito este tipo de decisão feita com uma leveza. Eu aí estou muito do lado da Alemanha, da Dinamarca, que parece-me que ainda é onde há uma resta de sensatez, e da Itália, a propósito Viu a decisão portuguesa e de vários outros países, Ricardo Araújo Pereira, como um prémio ao Hamas, como alegam muitos dos que se opõem à decisão, ou como uma advertência a Israel pelo que se está a passar em Gaza? Bom, Carlos, a questão era o seguinte: reconhecer o Estado da Palestina agora corria o risco de ser visto como um prémio ao Hamas, não reconhecer corria o risco de continuar a ser visto como validar a chacina que Israel está a levar a cabo. E, portanto, eu percebo o João Miguel quando diz que realmente o ministro Paulo Rangel costuma ser dado a roubos românticos dos quais Camilo Castelo Branco diria: calma, rapaz, também, calma. Mas não há dúvida. Mas também acaba por ser um pouco esquisito, não é? Que sejamos todos partidários da solução dos 2 Estados, desde que não seja agora. Havemos de os reconhecer a ambos. Há uma Tem a de ser numa altura não pode ser agora, não é? Além de que aquela coisa obscena que o João Miguel referiu, que é de facto obsceno, que é haver gente a dizer que o 7 de outubro foi de algum modo medicinal, isso encontra-se de ambos os lados. Atenção, se fizerem uma rápida, não é preciso ser uma pesquisa muito profunda. Na internet encontram gente do lado israelita a dizer que foi milagroso, porque permitiu uns avanços de Israel que de outro modo não teriam sido possíveis. E portanto, sim, nós sabemos o que é aquele sítio, quem são as pessoas que estão a liderar ambos os lados daquele conflito, e portanto ia ser trágico de qualquer das maneiras. Houve quem notasse que o anúncio português da decisão esteve a cargo do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já referido, quando noutros países, Inglaterra e França, por exemplo, foi feita a um nível mais alto pelo Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro. Que ilação retira Pedro Mexia do modo como o Luís Montenegro ficou fora desta fotografia? Isso é importante até por comparação com os outros países, porque, na verdade, se pensarmos em Macron
e se pensarmos em Starmer, são pessoas que estão em apuros nos seus próprios partidos e, no caso do Labour, a crítica da ala esquerda do Partido Trabalhista em relação às posições do Partido Trabalhista sobre Israel e vai haver, acho que é neste fim de semana, um congresso do Labour e, portanto, aquilo também foi um bombom interno aos críticos e o Macron está com uma popularidade desgraçada. Agora, evidentemente... Mas esse é o ponto. Deixa-me só dizer uma coisa, que é, todos os outros países, em cada um dos casos, tu consegues encontrar razões políticas para aquilo ter acontecido. Sim. E em Portugal... Quer dizer, há aquela conspiração, parece uma teoria de conspiração, que tem a ver com a ONU. Há a razão política do alinhamento com os nossos aliados, não é? Não, há uma razão, sim, há essa, mas também há a razão política em relação ao primeiro-ministro português de não querer ser ele... Ele dá uma razão institucional, que aliás é válida, ou seja, está a decorrer uma Assembleia Geral da NATO, o nosso... da ONU. Desculpa, da ONU. O nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros está lá e, portanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, na ocasião em que se discute ao mais alto nível a questão do Estado, o reconhecimento da Palestina, está lá o representante da matéria. Pronto. Por isso é que eu disse institucional. Sim, ele pode fazer uma explicação ao país em São Bento. Mas espera, já fez com polícias à volta. Eu só disse... na fotografia. Mas agora há a segunda parte. A segunda parte é que há uma parte significativa de pessoas à direita que são contra. Ele é chefe do governo onde um dos partidos não concorda com a decisão. O CDS manifestou a discordância em relação à decisão. E, portanto, provavelmente Luís Montenegro, para efeitos internos, não quis dar a cara por isso. Mas é verdade que o Ministro dos Negócios Estrangeiros representa a política externa portuguesa e o Presidente da República de outra maneira. O problema... Há dois problemas do reconhecimento da Palestina. Eu já nem sequer vou falar da questão de validar o 7 de outubro, ou não sei o quê, que é, primeiro, os critérios de soberania e que permitem reconhecer um país não parecem estar preenchidos. E, em segundo lugar, há uma coisa bastante bizarra, que é, bom, depois há o facto de o Hamas e a autoridade palestiniana se odiarem, não é? E não haver continuidade territorial entre essas duas parcelas, mas também há outra coisa, é que há qualquer coisa muito parecida nesta decisão de reconhecemos a Palestina como um Estado, incluindo Gaza sem o Hamas. Mas sem o Hamas como? Isso parece o resort do Trump. Tiramos os palestinianos da Palestina e fazemos ali uma riviera do Médio Oriente. O que poderá ser contraposto a isso é que esta decisão é uma decisão de ordem geral e são circunstâncias, é um circunstancialismo presente, não são questões de fundo, ou seja, não é um assunto... Não, é uma questão absolutamente de fundo. São todas as... A questão... Não cumpre as regras da ONU para aquilo que é um princípio versus uma questão de política momentânea. Sim, mas é um princípio totalmente etéreo, porque tu não tens território fixo, tu não tens nada daquilo que permite a constituição de um país. Nunca terás território fixo com colonatos a serem criados. Está bem, de acordo, mas o que acontece é, a declaração, por exemplo, o Starmer foi muito claro nisso. Um Estado da Palestina sem o Hamas. Sem o Hamas significa o quê? Sem o Hamas significa o quê? Como é que se retira o Hamas do cenário? E simultaneamente dizes que as eleições. Quando foram as eleições, claro que colocaram o Hamas. Exatamente. E que a autoridade palestiniana não faz eleições desde 2006. Sim, ele está o Abbas está Sim, nunca mais houve eleições. Há 30 anos, não sim. sei. Sim, não, porque se houvesse eleições, há 20 anos que não há eleições. Se houvesse eleições, evidentemente ele perdia. Ele é muito pouco popular. Esse é o problema. Que ainda outro problema é saber se ele sequer pode ser uma democracia. O João Miguel Tavares fica então Ministro do Coração. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aceleremos a altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares, de novo ele, e sem sairmos muito, aliás, do âmbito do tema anterior, se declara suspenso e acredita que ainda tem condições para chegar a bom porto? Não, acho que essas condições já se perderam há muito tempo. Estamos a falar da chamada flotilha. Sim. E da suspensão do mandato da deputada... do mandato de deputada
por parte da líder do Bloco de Esquerda. Entende as razões que levaram Mariana Mortágua a trocar o lugar no Parlamento pela missão humanitária a caminho de Gaza? Sim, eu não queria falar especificamente dos méritos da flotilha. Ainda por cima eu acho que as pessoas estão na flotilha com excelentes intenções, muito falar impressionadas da suspensão com o que estão a acontecer. Sim, eu diria que a coragem daquelas pessoas devia se calhar ser guardada para a melhor ocasião, porque eu acho que, infelizmente, acho que vai ser precisa. Mas não é disso. Tem a ver especificamente a decisão da Mariana Mortágua. Esta sexta-feira o Francisco Mendes da Silva escreve um texto, ilustre convidado deste programa, participante, escreve um texto muito cínico, quer dizer, mas se calhar tem razão, cínico só no sentido, ele dá a entender que ele acha que a Mariana Mortágua já está fartíssima do Bloco de Esquerda e que está a apostar numa carreira internacional. E, portanto, para ela, estar naqueles barcos, para aquilo que é o seu currículo futuro, é mais importante do que estar no Parlamento em Portugal. Mas demonstra muito aquilo que está a acontecer, aquilo, a meu ver, que é realmente a falência do Bloco de Esquerda e que acontece a uma velocidade realmente muito importante. Porque, para todos os efeitos, o Bloco de Esquerda não tinha mais representação parlamentar. Era uma única deputada. A ideia é que essa deputada se permitir para uma viagem que inicialmente achava que só durava 2 semanas, mas e que evidentemente podia ter uma quantidade absurda de imprevistos, como está a ter, que já vai a 1 mês, que ainda nem sequer entrou em águas territoriais, portanto, águas territoriais, neste caso, vão ser águas territoriais controladas por Israel. E que ela, para todos os efeitos, poderia acabar presa em Israel, como já aconteceu com flotilhas anteriores, e que não verdadeiramente se poderia saber quando é que regressava a Portugal. Tudo isto, quando ela era deputada única, é abracadabrante, para utilizar uma expressão que já Sócrates gosta muito. É realmente extraordinário ela não pensar nisto e, só para terminar, e assim termino, que é uma coisa que eu acho que passou muito despercebida, e aí a comunicação social nota-se muito para onde lhe cai o coração, que foi, houve um debate agendado no Parlamento pelo Bloco de Esquerda, no qual o Bloco de Esquerda não se fez representar. Era um debate sobre um tema dos subsídios de refeição para empresas privadas. Foi agendado pelo Bloco. Foi noticiado com, assim, muito ao de leve, mas mesmo muito ao de leve. Se te quiseres dar ao trabalho de pesquisar, que eu pesquisei, foi mesmo muito ao de leve. E, portanto, alguém que chega, marca um debate e não está presente porque está numa flotilha em Gaza e, evidentemente, a própria Mariana Mortágua, neste momento, tem que embaraçosamente ceder o seu lugar no Parlamento, ao mesmo tempo que não pode desistir. Mas é terrível para o Bloco. Acho que é terrível para o Bloco. Vê a decisão da líder do Bloco de Esquerda, Ricardo Araújo Pereira, como uma atitude corajosa ou como uma jogada política arriscada? Oh, Carlos, eu acho que os gestos, não tenho nada contra gestos simbólicos, mas quando o gesto simbólico dura 1 mês, tenho dúvidas da sua eficácia. E é o problema das boas intenções, não é? Boas intenções e a eficácia política. Parece-me que não há hipótese de nós dizermos que a coordenadora do Bloco ficar ausente durante 1 mês, nas vésperas de umas eleições autárquicas, que tradicionalmente são especialmente difíceis para o Bloco. Não há hipótese de a gente dizer que isto é boa ideia. Nós vamos imaginar o contrário. Se a Mariana Mortágua tivesse dito, sim senhor, boa, flotilha, força, vamos embora, continuamos a apoiar Gaza e tal, e a denunciar aquilo que se passa lá, alguém diria, sim, está bem, pois apoias a causa palestiniana, mas vê lá se vais na flotilha, é o vais. Ninguém lhe cobraria isso. Ninguém iria cobrar isso. Enfim, depois, já agora, não queria deixar que este tema passasse sem dizer, tendo dito isto, que o Chega, o seu líder e os seus deputados têm alegremente estado a partilhar, quer dizer, há uma completa perda de vergonha, não é? Coisa que a gente tem assistido, aquela ideia de, já vamos falar disso, somos pela liberdade de expressão, afinal atentamos contra a liberdade de expressão. Somos contra as fake news e os média e o jornalismo, e o líder do Chega e alguns dos seus deputados têm partilhado alegremente fotografias em que
um dos ativistas desta flotilha está com um lagostim na mão, como quem diz, olhem para esta festa e tal, sendo que a fotografia é falsa, é manipulada. Eu nem sequer sou particularmente apreciador de lagostim, prefiro lavagante. Se fosse um lavagante, era falsa na mesma, mas era suculenta. Espanha e Itália vão enviar navios para escoltar a chamada flotilha, de modo a precaver mais incidentes, nomeadamente com drones. Há alguma razão atendível para Israel impedir a entrega do carregamento humanitário a bordo destes barcos, desta missão internacional, Pedro Mexia? Israel disse para lhe entregarem a eles, que eles depois distribuíam. Estás a dizer do ponto de vista de Israel, não é? Não, do ponto de uma razão atendível é do ponto de vista da razoabilidade. Bom, mas a razoabilidade não está em ação em Gaza neste momento, não é? Não, claro. Quando se interrompem, quando se impede a passagem de ajuda humanitária, etc., não é a razão que está em causa. O que eu acho em relação a isto é que, tal como o Ricardo, não tenho nada contra gestos simbólicos, mas o simbolismo não deve abandonar toda a ação política. E, portanto, a escolha, no caso português, a escolha de uma deputada, enfim, a estrela da companhia era a Greta Thunberg. Mas eu agora estava a pôr a questão, essa questão já foi esmiuçada. Está a pôr a questão do ponto de vista contrário. Porque é que Israel se incomoda tanto que haja aqueles barcos a navegar pela mesma razão que Israel se incomoda tanto com a entrada da ajuda humanitária por terra. Portanto, mas estás à espera que Israel deixe atracar e que as pessoas façam à espera de nada. Distribuição. Estou a dizer, parece que são um grupo de terroristas perigosíssimo que vai a caminho de Gaza. Sim, há 4 ou 5 anos acabaram todos mortos a tiro, 10 morreram. Tu estás-me a falar da razoabilidade de Netanyahu e, portanto, eu não posso responder a essa pergunta. Não é? Está respondido. Pronto, então. Está respondido. E está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara suspenso. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se na dúvida. Na semana passada falámos aqui da suspensão do programa do comediante Jimmy Kimmel, sob pressão do próprio presidente norte-americano Donald Trump. Entretanto, a Disney, dona da cadeia ABC, que transmite o programa, decidiu revogar a suspensão. Que dúvidas é que esta situação lhe suscita, Ricardo? E já temos pouco tempo. Pois vamos rapidamente saber. As dúvidas são sobre o amor à liberdade de expressão de tanta gente que o foi manifestando durante este tempo todo. É mais uma daquelas questões em que os fanáticos olham para uma falta na grande área do adversário e dizem que é claramente penalti. Quando é na deles, não lhes parece. E desta vez é especialmente difícil não parecer, porque realmente o VAR não deixa dúvidas. Quer dizer, a questão aqui é a seguinte: o Trump atenta contra a liberdade de expressão ou não? Não, então ele não conseguiu calar. Então o Jimmy Fallon o programa dele voltou. Kimmel. Ou seja, o homem que diz assim, exatamente, o Jimmy Kimmel, o homem que diz... Esse ainda não foi despedido, mas vai ser. Talvez... Exatamente, ele quer que esse seja dos próximos. Portanto, o homem que diz, talvez a gente deva retirar-lhes a licença às pessoas que me criticam. As pessoas que me criticam à noite, talvez o Estado deva retirar-lhes a licença. O homem que disse, bem feito, despediram o Stephen Colbert, dizem-me que o próximo é o Jimmy Kimmel, e depois o Kimmel é suspenso também. Quando é suspenso, ele diz, excelente, agora o Fallon e o Seth Meyers. Mais uma vez, estes estadistas que estão preocupados com humoristas é uma coisa mesmo muito significativa, acho eu. Esta ideia de, depois do regresso do Jimmy Kimmel, ele dizer, isto é um escândalo, vou continuar a pressionar a ABC, a estação televisiva onde ele está. O facto de haver um senhor que é lá o presidente da entidade reguladora que diz, nós podemos fazer isto a bem ou a mal. E as pessoas perante isto tudo dizem, então mas ele voltou, onde é que estão a tentar a liberdade de expressão? Não percebo. Então, mas, como quem diz, é um tirano, então é um tirano incompetente, então ele nem sequer consegue calar as pessoas definitivamente. Há outro problema aqui que é o seguinte, ou seja, ele só tem muita vontade de o fazer, às vezes não consegue. E há outro problema aqui que é o seguinte, há pessoas a regozijarem-se pelo facto de uma das razões para Jimmy Kimmel ter voltado poder ser a pressão que a multidão fez. Ou seja, que as pessoas disseram, bom, nesse caso vou cancelar a minha subscrição da Disney, e isso possa ter pesado. Eu não fico assim tão satisfeito com isso. Eu acho que devia haver um princípio, não é? As pessoas, não se cala pessoas.
porque não concordamos com o que elas dizem. Não é que não se cala pessoas, a não ser que haja uma grande multidão que goste delas. Isso não é bem um princípio. Isso não é exatamente democracia. Até porque quando nós estamos do lado em que não há uma grande multidão a apoiar-nos, depois é a nossa vez de nos queixarmos. Vamos falar disto noutras ocasiões, seguramente. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se nos apresenta na dúvida. Agora, tentamos rapidamente perceber porque é que o Pedro Mexia se declara climático a respeito de um episódio ocorrido nas Nações Unidas com Lula da Silva a fazer um charminho a Donald Trump. Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Lula a anunciar uma boa química com Trump. Será isto suficiente, Pedro Mexia, para que o presidente norte-americano venha a reverter a decisão de taxar os produtos brasileiros com tarifas aduaneiras de 50%? Mas ele está também a responder à declaração de Trump, sim, do Palanque, que houve boa química. Que tiveram só uns segundos, mas que se entenderam. Ora bem, há qualquer coisa particularmente bizarra. Evidentemente que a química importa e importa a empatia entre líderes, etc. Mas a dizer assim, eu tenho uma política que passa por castigar fiscalmente uma decisão de um tribunal de outro país em relação ao seu ex-chefe de Estado. Entretanto, conheci o Presidente e ele é tão simpático. Eu percebo, é fundamental a química, não há dúvida nenhuma. Mas é a chamada química de Estado. A química de Estado, é isso. Olha, tens que registar isso. Pronto. Então, seguimos para os livros. Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro que inaugura a aventura editorial de uma interessante livraria online, uma livraria sem loja física, exclusivamente virtual, que se propõe agora a publicar os seus próprios livros físicos, em papel, como este. Começa com um livro curto sobre a experiência da leitura. A livraria chama-se De A a Zola e o título deste primeiro livro que publica é Um boato sobre o romance, com o subtítulo E outros textos sobre livros. Isto porque Um boato sobre o romance é o título do texto de abertura deste volume, um texto da autoria de Robert Louis Stevenson, o autor do célebre e celebrado A Ilha do Tesouro. Neste livrinho cabem ainda outros textos, cabem 4 ao todo, além do de Stevenson, um ensaio de Virginia Woolf intitulado Como se deve ler um livro, um texto, aliás, onde a primeira recomendação é de nunca seguir as diretrizes de quem responde a esta pergunta. Depois, um de Simone Weil, de que temos um ensaio sobre a noção de leitura e, por fim, um famoso texto de Walter Benjamin intitulado Desencaixotar a minha biblioteca. São 4 textos sobre livros e leitura numa bela edição de A a Zola, a livraria que se encontra online em zola.pt. Zola.pt, vá, para os não francófonos. O João Miguel Tavares traz literatura infantil. Sim, mas também é uma pequena edição de uma pequena editora do Porto, a Gunas Edições, que é especializada neste... É um bom nome, Gunas Edições, sim. São 2 raparigas. Elas são especializadas nestes livros que têm uma componente artesanal e técnicas de impressão alternativas e também edições pequenas e numeradas. O livro que eu trago, eu descobri na Feira do Livro do Porto e tem apenas 99 exemplares. E o meu é o número 28, portanto, e eles chegam e dão-se ao trabalho de ter aqui uns tiquês cá dentro, estão a ver? E o tiquê é mesmo o número 28, portanto, dão-se ao trabalho de colar estes tiquês. Mas quer dizer, não é só esta capacidade de transformar o livro num objeto único, porque esta história, chamada A Loja dos
defeitos, da Joana Rocha, é mesmo uma história ia dizer defeituosa, mas não é defeituosa. A história é magnífica, mas é para pôr os nossos defeitos a render. Portanto, era uma rapariga que era acusada pela avó de ter imensos defeitos e ela agarra nos seus defeitos e coloca-os numa loja. E é cá está, um ótimo livro para oferecer. Não é fácil de encontrar, mas a Flaneur online, a editora Flaneur, tem um livro disponível e procurem-no porque vale imensa pena. Gunas Edições, A Loja dos Defeitos. O Pedro Mexia sugere um romance vindo do outro lado do Atlântico. Vindo, mas que já não vinha do lado do Atlântico há muito tempo. O Bernardo Carvalho, escritor brasileiro, ficcionista, foi durante muitos anos publicado pela Cotovia, que já não existe, e depois saiu mais um livro e, entretanto, interrompeu-se. Eu acho o Bernardo Carvalho o ficcionista brasileiro atual mais interessante, e este livro que se chama Os Substitutos, agora publicado pela Companhia das Letras, é um livro como habitualmente os livros dele, que são densos, fluidos, concisos, ambíguos, coisas às vezes que parecem contraditórias, e é uma relojoaria minuciosa sobre substituições. A substituição de um pai por um filho, de um planeta A por um planeta B, da ditadura militar pela democracia, nas relações com pessoas de diferentes gerações, de um pai real por um pai amoroso, e isso é incrível como aquilo tudo bate certo, e sobretudo o Bernardo Carvalho tem uma coisa que eu gosto muito, que tem produções políticas indiscutivelmente progressistas e não sei o quê, mas de vez em quando é um desmancha-prazeres e diz: atenção que isto é mais complicado do que a cartilha, e eu gosto muito disso. O Ricardo Araújo Pereira levou na bagagem a quase ficção de um poeta. Exatamente, sim, chama-se A Justa Desproporção, do poeta Daniel Jonas. Não são poemas, são digamos, sim, ele chama quase ficções, não é? Eu diria que são microensaios, não só porque são curtos, muito concisos, mas também porque às vezes são sobre microtemas, como por exemplo sobre fazer caretas a bebés no autocarro, ou sobre a razão pela qual passámos a chamar champignon a cogumelos. E sim, essas reflexões, que são uma espécie de repente é uma espécie de cruzamento entre Roland Barthes, porque esta justa desproporção indica imediatamente que o livro também se dedica a atacar o clichê, não é? Que é uma espécie de mitologia incontestada e que ele passa a contestar, mas também de Montaigne do minúsculo. E não só, às vezes parte do minúsculo para ir para o maiúsculo. O Montaigne do minúsculo Daniel Jonas concluir mais uma reunião, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.